Nossa aula de hoje aborda o assunto colisões. Vamos fazer as atividades da página 51, dando continuidade aos assuntos, capítulo de número 11 de sua apostila 3. A questão de número 1 diz o seguinte: cuidado com o que você assiste em filmes de super-heróis. O caminhão está sem freio, deslocando-se perigosamente na direção de um grupo de crianças que brincam distraidamente. Nesse momento, aparece voando o super-homem. Colide frontalmente com o caminhão e ambos ficam parados. Essa informação é importante. Colidem frontalmente e ambos ficam parados, ou seja, a quantidade de movimento de um é igual ao do outro, evitando-se assim um acidente com as crianças. Antes do choque, o caminhão, que tem massa de 6.000 kg e velocidade de 40 km por hora. O super-homem voava 200 km por hora. Qual é a massa do super-homem? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a quantidade de movimento do caminhão igual à quantidade de movimento do super-homem. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, você vai fazer isso. Tá? Você vai fazer a massa do super-homem, a velocidade dele, a massa do caminhão e a velocidade dele. A massa do caminhão dado no exercício é de 6.000 kg. A velocidade que ele se deslocava, 40 km por hora. A massa do super-homem, desconhecida. A velocidade do super-homem, 200 km por hora. Eu posso fazer aqui, 6 vezes 4, 24, acrescento 4 zeros. 240 mil. Igual a massa do super-homem vezes 200. O que eu posso fazer aqui, Ivanes? Deve passar por 200 dividindo. Você vai ficar com 240 mil dividido por 200. Isso aqui vai dar a massa do super-homem. Cancele 2 zeros, fica 2.400 dividido por 2. Vou dividir 2.400 por 2, eu vou encontrar 1.200 kg. O super-homem está um tanto pesado, hein? 1.200 kg, letra C, na questão de número 1. A questão de número 2, uma partícula de massa m, velocidade v, colide com outra de massa 3m inicialmente em repouso. Após a colisão, elas permanecem juntas, movendo-se com velocidade v'. Ele quer que você faça essa relação. Esta ilustração que eu coloquei, ela não representa o exercício. Por quê? No exercício você tem uma bolinha, massa m, colide com a de massa 3m, e depois da colisão, as duas saem juntas. Ele quer que você descubra qual é a velocidade das duas juntas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de velhinha. O que a gente vai fazer? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento é uma grandeza que você faz sempre do mesmo jeito. Massa vezes velocidade. Vamos lá na bolinha inicial. Massa vezes V mais massa vezes V. Lembre-se que a velocidade dessa aqui é zero, porque ela estava parada. Depois que ambas baterem, qual vai ser a massa? A massa vai ser m mais 3m, porque elas estão juntas. Então, aqui vai ficar m mais 3m vezes v', que eu não sei quanto que é. 3m vezes 0 dá 0, vai ficar m vezes v igual a 4m vezes v'. Você vai cancelar esse m com m. Ficou v igual a quanto? 4v'. Ou seja, a velocidade antes é 4 vezes a velocidade depois. Ou seja, a velocidade foi reduzida a 1/4. Vou procurar as alternativas e vou marcar a letra E, 4v' igual a V. A questão de número 3, em uma parada militar, um número apresenta uma esfera de 4 kg, sendo disparada com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Olha só, esse canhão aqui está tirando essa bala de 4 kg e cuja velocidade é de 20 metros por segundo. Só que você está percebendo que ele está inclinado? Pois é. Quando você tem essa inclinação, você tem que fazer a quantidade de movimento vezes o cosseno do ângulo, você tem que fazer a decomposição da velocidade. Aí ele diz que o canhão tem 400 kg. O canhão tem 400 kg. E o que acontece? Eu coloquei uma imagem aqui do lado, tá vendo? O que você percebe nessa imagem? Você percebe que o canhão tem um recuo. Ah, então o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois? Vai. O que vai acontecer aqui? Você vai fazer massa, bolinha, a bala do canhão, vezes a velocidade da bala de canhão, vezes o seu cosseno. Cosseno aqui, no caso, 60 graus. Vai ser igual a quem? A massa do nosso amiguinho canhão, vezes quem? Vezes a sua velocidade. A massa da bola é de 4 kg. A velocidade dela é 20 metros por segundo e o cosseno de 60 vale meio. A
A massa do canhão é 400, e a velocidade do canhão não sei. Essa velocidade de recuo, se você fosse utilizar sinais, ela teria que ser um sinal negativo, tá, pessoal? Porque está em sentido oposto. A bala vai e o canhão volta. Aqui você pode simplificar, que vai ficar 4 vezes 20, 80, dividido por 2, igual a 400 vezes a velocidade do canhão. 80 dividido por 2 dá 40. 40 igual a 400 vezes a velocidade do canhão. Vou passar esse 400 dividindo, vai ficar com 40 dividido por 400, igual a velocidade do canhão. Cancela um zero. 4 dividido por 40, quando você simplifica isso, vai ficar 1 sobre 10. Ou seja, velocidade do canhão de recuo, 0,1 metro por segundo. Se você quisesse ser mais criterioso com relação a essa velocidade, você poderia colocá-la com sinal negativo, tá? 0,1 metro por segundo. Não tem alternativas para a gente marcar. Então, isso aqui em quilômetros por hora seria quanto? Você poderia fazer isso aqui multiplicando por 3,6, você ia encontrar, se você quisesse em quilômetros por hora, 0,36 km por hora. Porque quando a gente quer transformar metro segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. A questão de número 4 traz uma situação que eu trouxe uma ilustração aqui para você entender. Um disparo de um projétil em relação a um alvo de madeira, o que vai acontecer? O projétil vai se acomodar dentro da madeira e vai ter uma nova velocidade esse corpo composto dos dois. Aí aqui no exercício ele diz assim, um bloco de madeira de 490 gramas, ó, um bloco de madeira de 490 gramas encontra-se em repouso em um plano horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 0,2. Uma massa de 10 gramas, que é uma bala de massa de 10 gramas com velocidade de 400 metros por segundo, é atritada contra o bloco. Ao receber o impacto, incorpora na massa. Olha a imagem lá. Ó. Incorpora na massa de 490 e desloca ela para trás. A pergunta é, qual é o deslocamento? Nós vamos ter que fazer uso não só da quantidade de movimento, mas nós vamos ter que fazer uso aqui da equação de Torricelli, porque ela vai ser necessária, bem como o cálculo envolvendo atrito, porque aqui a gente vai ter atrito nesta resolução. Então vamos lá. Quantidade de movimento antes, não esqueça, é igual a quantidade de movimento depois. Então eu vou pegar aqui a munição e vou pegar aqui a placa. Como é que vai ficar aqui para que a gente possa fazer? O repouso é da placa, então vai ficar massa vezes zero. Por que você está colocando zero? Estava parado. Mais massa vezes velocidade é igual. Quando os dois estiverem juntos, eu vou usar a massa maior mais a massa menor, vezes a nova velocidade, que eu não sei quanto que é. Tá? Vou chamar de V0. Vou cancelar aqui. Quanto que é que nós tínhamos de massa aqui? Na verdade, eu ia ter que colocar aqui assim, ó. Massa vezes zero, 490 vezes zero. Eu já podia até jogar direto, mas eu vou fazer assim. Quanto que é a massa da bala? Quanto que é a massa da bala? 10 gramas. E a sua velocidade? A velocidade é 400 metros por segundo. Aqui vai ficar 490 somado com 10, com uma velocidade que eu desconheço. Vai dar zero, 4.000 igual a 500 vezes a velocidade que os blocos, o bloco junto com a munição, no caso do projeto, vai sumir. Então vai ficar assim, ó, 4.000 dividido por 500, a velocidade desse bloco. Quando você dividir isso aqui, vai dar 8 metros por segundo. O que significa isso? O bloco, amigo, vai deslocar com a velocidade de 8 metros por segundo. Se a pergunta fosse qual é a velocidade de recuo, já tinha terminado. Mas não foi isso que ele pediu. O que ele pediu para nós? Ele pediu para nós o espaço percorrido. Então, aqui eu não tenho nenhuma grandeza tempo, vou usar a Torricelli. V2 igual a V02 mais 2A JS. Bom, o que a gente tem para trabalhar aqui? Eu sei que acabo de calcular essa aceleração, porque eu tenho que jogar lá na fórmula do atrito. A velocidade final é quanto? Quando a munição bate na madeira é zero. A velocidade inicial é quanto? Acabei de calcular, 8. Mais 2 vezes a aceleração que eu não conheço, vezes quem? Vezes do D, da distância que eu também não conheço. 0,64 mais 2 vezes A vezes D. Menos 64 é igual a 2A vezes D. Menos 64 dividido por 2D igual a. Eu vou colocar um Dzinho aqui, tá? Eu vou tirar esse delta, vou colocar um D. D de distância, porque ele chamou de D, não foi? Vamos fazer assim, vai ficar menos 64 dividido por 2D, que seria a sua aceleração. A sua aceleração vai ser menos 32 dividido por D. Antes, mas eu vou calcular isso aonde? Calma. O que você vai fazer agora?
Você vai agora utilizar a segunda lei de Newton. O que é que a gente tem lá na segunda lei de Newton? Massa vezes aceleração. Quem é que nós vamos considerar aqui? A força de atrito. Veja que no exercício, ele te deu a força de atrito. O coeficiente é 0,2. Tá, então vamos lá. Quando eu for fazer, vou ter que lembrar isso aqui. Ó. Força de atrito é igual a U vezes N. E a segunda lei de Newton, resultante, é massa vezes aceleração. Então, eu vou usar a força de atrito igual a massa vezes aceleração. Olha o que vai acontecer aqui. U vezes N igual a massa vezes aceleração. U é 0,2. Vantes, o que é o N? Amigos, N é normal. N é normal. Quanto que é normal? Normal é massa vezes gravidade. Igualzinho o peso. Massa vezes gravidade. Quanto é aquele bloco? Aquele bloco é de 500 gramas, porque você somou 490 mais 10. 500 gramas é a mesma coisa de quanto? 0,5 kg. Não esqueça. Vai ficar 0,2 vezes 0,5 vezes 10. Para quem? Quanto é a massa que você tem lá do outro lado? Quanto é a nossa massa? A mesma coisa. De novo, 0,5, né? Então, você vai ficar com quem? Com 0,5 vezes quem? Quem é a aceleração que tu tem aí? A aceleração que tu tem é 32 sobre D. Tá vendo aqui, ó? Vou dar essa. Só que é negativo. 32 sobre D. Tudo isso para achar esse Dzinho, vamos. Tudo isso. Nosso espaço é reduzido. Eu vou tomar espaço aqui para nossa ilustração. Aqui, ó. 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 0,2 dá 1. Ah, então vai ficar só 1? Vai. Vai ficar assim, ó. Menos 32D, né? Ó. Quando eu fizer menos 32 vezes meio, vai dar quanto? Vai dar 16. Traduza tudo isso devagarzinho. Vamos lá. Primeiro aqui. 0,2 vezes 0,5 vezes 10. 10 vezes meio dá 5. 5 vezes 0,2, 1. Então vai ficar 1 igual. Do outro lado, meio vezes 32 dá quanto? 16. 16 watts dá. Sobre D. Passe o D aqui. D vai ser quanto? 16 metros. Essa é a nossa resolução. Questão de número 4, 16 metros seria